Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lídia, sou psicóloga e eu já venho há algum tempo fazendo um bate-papo com vocês. E hoje eu decidi mudar esse meu bate-papo. Eu decidi contar para vocês um pouco da minha história. Na verdade, quando surgiu a ideia de fazer esse canal, a ideia foi da minha cunhada, a Cirlei, quando eu comentei com ela que eu estava perdendo a minha visão. E aí ela me disse assim: por que você não faz um canal contando a sua história? Com certeza isso vai ajudar muita gente. Bom, não é uma história fácil de contar, né? Até porque eu continuo num processo de perda da minha visão. Mas eu decidi tentar, né? Falar disso um pouco. Bom, eu sou automíope desde a minha adolescência. Eu não sou muito boa de datas, tá? Me desculpem por isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu percebi que eu tinha dificuldades para enxergar na escola, né? E meus pais me levaram ao médico e foi constatado que eu tinha miopia e eu comecei usando 2 graus, o que não é pouco, né? E todas as consultas que eu ia, eu sempre saía de lá chorando muito, porque a cada consulta a minha miopia aumentava bastante. Então era assim, 2, 4, 6, 8 graus. E quando chegou no 8, ela estacionou por alguns anos e eu fiquei super feliz, né? Porque o médico chegou a cogitar a possibilidade, naquela época, de fazer uma cirurgia, né? Para que uma intervenção para que de repente essa miopia parasse de evoluir. Só que depois de algum tempo, de uns 4 anos aproximadamente, ela voltou a subir e o médico descartou a possibilidade da cirurgia, né? E aí eu continuei o meu acompanhamento e aí o grau continuou subindo, 8, 10, 12, 16, era sempre assim, a cada consulta eu saía de lá chorando, uma tristeza, né, por conta da miopia tão alta. Só que a minha miopia era muito alta, mas eu usava lente de contato e óculos, então eu não me entendia como uma pessoa com deficiência. Enxergava pouco, mas enquanto eu estivesse de óculos ou de lente de contato, eu enxergava bem. Então eu acho que talvez eu não quisesse ver que eu já era uma pessoa com deficiência naquela época, né? Continuei fazendo todo o acompanhamento, né? Nesse tempo eu tive hemorragias no olho direito, fiz laser, sempre fiz todos os tratamentos, o acompanhamento bem próximo, sempre fui ao médico, né? E depois de algum tempo, o médico constatou que eu estava com uma catarata, né? E aí ele falou: vamos aguardar um pouquinho, depois vamos passar pela cirurgia. Eu fiz a cirurgia de um olho, depois do outro, todo o procedimento. Foi tranquilo, normal, né? E eu estava achando ótimo. Para mim, aquilo tinha sido uma maravilha. Ele colocou a lente e eu estava enxergando. O máximo que aconteceu depois foi colocar um óculos para ler e depois já começou a usar um óculos para dirigir, né? Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Bom, depois de tudo isso, há alguns anos atrás, eu acho que uns 4 anos, sei lá, eu comecei a perceber que quando eu ia escrever, parece que as linhas se movimentavam. E aí eu voltei ao médico e comentei isso com ele. Fiz todos os exames novamente e ele me disse que eu estava com um líquido nas camadas do meu olho direito e que o procedimento seria a aplicação de uma medicação dentro do meu olho. Isso seria feito, né, com uma injeção e tal. Eu me lembro que eu fiquei apavorada, até porque eu sou muito medrosa, eu sou uma pessoa muito, né, já entro em pânico, já fico imaginando um monte de coisas, mas tudo bem. Fui para a primeira vez para esse procedimento, acho que foi em maio ou junho, acho que foi maio. E o procedimento
Quando cheguei lá, tive que assinar um documento, eu fui acompanhada pelo meu filho. E quando eu peguei o documento para ler, lá estava escrito que seria utilizado um remédio de quimioterapia. Lógico que a minha cabeça foi longe. Falei, tô com câncer no olho, né? Fiquei doida. E aí fiz o procedimento, ele foi tranquilo, porque é sedado, você não vê, né? Passei pelo procedimento, foi tudo bem. Depois desse procedimento, conversei com o médico, ele me explicou o porquê da medicação, que aquilo não era uma quimioterapia, que eu não estava com câncer, que era para me acalmar, que era apenas uma classificação medicamentosa e tal. Isso foi quase um ano, né? Quando foi em março, eu comecei a perceber uma gelatina no meu olho, é como se eu estivesse enxergando uma gelatina. E aí e foi bem no começo da pandemia, né? Eu liguei para o meu médico, ele sumiu por conta da pandemia, por se tratar de uma pessoa idosa, ele desapareceu. E eu fui atendida pela filha dele, que prontamente já me examinou, já me encaminhou para um outro profissional, e esse outro profissional olhou e falou para mim, Lídia, o procedimento é cirúrgico, né? É uma cirurgia de risco, mas o procedimento é cirúrgico. Tá, eu fui consultar um outro médico para ver, ele falou, não, o procedimento é esse mesmo, Lídia, não tem outra saída, é isso aí. E aí eu fui fazer esse procedimento e durante essa cirurgia, um pouco antes dessa cirurgia, eu percebi que eu não estava enxergando desse olho, do olho direito. A minha visão escureceu, né? E eu fiz o procedimento, quando acabou a cirurgia, ele chamou o meu filho e ele falou que observou que a minha retina estava descolada e ele tentou colar. E aí, durante a consulta, o retorno, ele me explicou que como por ser automíope, eu tenho um olho diferente, com um fundo diferente, e que isso dificulta a cirurgia e que a minha retina não estava colada. Ou seja, eu teria que passar por mais uma cirurgia. E aí, depois de algum tempo, depois de aproximadamente um mês, foi marcada a segunda cirurgia. Eu fiz a segunda cirurgia e ela também não deu certo, né? E nesse meio tempo eu comecei a perceber que estava acontecendo alguma coisa com o meu olho esquerdo. E eu dizia para ele assim, doutor, eu não estou enxergando do olho esquerdo, está acontecendo alguma coisa comigo. E passava, né, pelos exames e nada conseguia se perceber nos aparelhos e aí ele falou assim para mim, Lídia, não tem como, você vai ter que ir num especialista em São Paulo, um especialista em retina para fazer essa sua cirurgia. É lógico que o plano negou, né, o plano de saúde sugeriu que eu passasse por outros profissionais, o meu médico deu um laudo explicando a necessidade da consulta com esse especialista e o outro médico que eu fui também aqui pelo plano de saúde deu o mesmo laudo, né, dizendo que eu precisaria passar por esse especialista em São Paulo. Então eu fui para São Paulo, fiz a consulta com esse médico e ele falou, o procedimento é cirúrgico, mais uma cirurgia. Só que esse médico era particular, né, e eu precisaria de dinheiro para pagar isso. Em resumo, eu fiz um empréstimo e fui fazer essa cirurgia, né? E o meu médico daqui foi acompanhar essa cirurgia lá em São Paulo. Fez a cirurgia, foi um sucesso, colou a minha retina, mas infelizmente não recuperou a minha visão, né? E eu fiz todos os exames em São Paulo e o médico, durante uma das consultas lá em São Paulo, ele constatou que eu estava tendo um glaucoma no olho esquerdo, um glaucoma de pressão normal. A minha pressão não estava alterada, estava dentro do considerado normal e eu estava tendo um glaucoma, né? Ou seja, eu perdi a visão do olho direito e estou num processo de tratamento do olho esquerdo, mas eu continuo perdendo a minha visão, né? E assim, o meu médico ele tem se esforçado ao máximo
ele diz assim: nós precisamos retardar o máximo possível o avanço dessa doença. E o médico lá em São Paulo, ele disse assim: você tem por ser uma automíope, você tem uma doença hereditária, né? E a tendência é que a situação se agrave. Bom, por que eu resolvi compartilhar a minha história? Porque eu acho que pode ter inúmeras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu e que com certeza estão vivendo os lutos que eu estou vivendo. Gente, não é porque eu sou psicóloga que eu vou ter uma reação diferente das outras pessoas. Muito pelo contrário. Eu já ouvi de muita gente, né, que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ser corajosa, que eu vou passar por tudo isso de uma forma tranquila, né? Bom, eu posso dizer que eu estou tentando, né? Não está sendo fácil. Mas eu vou falar disso em outros vídeos. Nesse momento, eu vou contar só isso, só o que está acontecendo, para que você possa entender um pouco, né, da minha história. Então, quero deixar aqui o meu beijo grande para todos vocês que acompanham o meu canal. Se vocês conhecem alguém que está passando pela mesma situação que eu, compartilhe esse vídeo, passe para eles poderem ouvir a minha história, né? Quem sabe a gente pode conversar, trocar ideias, né? Bater um papo. Curta o vídeo e eu vou fazer outros, falando um pouco mais de toda essa vivência que eu estou passando no momento. Beijo grande no seu coração.